Fala galera, Jean falando, mais um vídeo no canal. Hoje o Flamengo foi eliminado da Libertadores, 0-0 contra o Peñarol lá no Uruguai. O Flamengo está fora, Peñarol enfrenta o Botafogo nas semifinais, a outra semifinal, Atlético Mineiro e River Plate. Antes de começar, eu já vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui no vídeo. Bom, vamos trocar uma ideia sobre esse jogo. Cara, um jogo péssimo do Flamengo. Primeiro de tudo, era um jogo muito difícil, né? Mais cedo eu soltei um vídeo lá nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, Kawaii, enfim. Inclusive, me siga também nas outras redes sociais. Mas mais cedo eu soltei um vídeo de manhã falando do tamanho do desafio, né? O Flamengo, o Peñarol, ele é um adversário que o Flamengo, na Libertadores, nunca venceu e nunca fez um gol, né? E com os confrontos desse ano, isso se mantém, né? Foi inclusive o mesmo resultado de 2019, sendo que foi na fase de grupos, então o Flamengo seguiu na competição. Cara, e o Flamengo jogou muito mal o jogo de hoje. Primeiro tempo o Flamengo foi melhor, foi mais organizado, faltou definir melhor as jogadas. O Plata, por exemplo, teve duas chances assim de finalizar e ele não finalizou, né? Uma inclusive a bola sobra para ele na entrada da área ali, na pequena área, e ele, cara, só vê a bola passar. A segunda ali ele quis levar com o pé bom e perdeu tempo. E isso foi um problema do Flamengo durante o jogo inteiro, né? Porque o jogo inteiro o Flamengo não finalizava quando tinha chance, né? O Gerson teve uma ou duas chances de finalizar e não chutou no gol. A mesma coisa para o Bruno Henrique. Logo no início do jogo tem um lance que era só ele bater cruzado, ele tentou rolar para dentro da área, tipo a Arrascaeta que estava vindo de trás. Cara, Ayrton Lucas teve chance de bater no gol e não bateu, Léo Pereira teve chance de bater no gol e não bateu, o próprio Matheus Gonçalves teve chance de bater no gol e não bateu. Cara, e assim, tem duas formas de você fazer gol no futebol, né? Ou você chuta no gol, ou você torce pro adversário fazer um gol contra, né? E, cara, um time muito pobre de ideias. Como eu falei, o primeiro tempo do Flamengo foi bom e precisava melhorar a última bola ali, né? A última ação, a finalização do Flamengo tinha que melhorar, mas o Flamengo controlou o jogo, ditou o ritmo do jogo, poderia ser mais intenso, poderia fazer o time do Peñarol correr mais, mas essa não é uma característica do Flamengo do Tite, né? A gente já viu isso em alguns poucos jogos com o Tite, mas a gente já viu isso mais acentuado com outros treinadores, né? O Flamengo era mais intenso com o Dorival, o Flamengo era mais intenso, por exemplo, com o próprio Rogério Ceni, com o próprio Renato Gaúcho. Cara, e o Flamengo do Tite, assim, é um time... Cara, eu vou te falar que cansa, sabe? Às vezes... Pô, eu não sei, por exemplo, se o cara que não é torcedor do Flamengo, se ele consegue sentar hoje para ver um jogo do time. Porque é um time assim que, cara, que cansa ver o jogo do Flamengo hoje em dia, sabe? Porque você sabe que o cara vai sempre tocar a bola pro companheiro que tá do lado, sabe? Você não tem nenhuma jogada assim criativa. É um time que depende de valências individuais, né? Você depende que o Arrascaeta esteja numa noite mágica. Você depende que o Bruno Henrique esteja numa noite mágica. Você depende que o Gerson jogue pra cacete nesse jogo. E quando você tem o time coletivamente jogando mal, cara, vai ter o dia que vai estar todo mundo mal e você não vai conseguir criar nada. E esse dia chegou. Esse dia, na verdade, tem chegado, né? O Flamengo tem jogado mal várias e várias e várias vezes. E assim, eu entendo que você tem
lesão de jogadores, você tem... Cara, o Flamengo contratou o Michael e o cara jogou praticamente um jogo e já se machucou. Né? O Flamengo não vai ter o Pedro, não vai ter o Cebolinha, não vai ter o Vinha. Né? O De La Cruz ficou fora por bastante tempo, o Arrascaeta ficou fora durante um tempo. Mas o investimento que o Flamengo tem, tanto no seu elenco e na comissão técnica, né? Vale lembrar que esses caras estiveram à frente da seleção brasileira nos últimos 2 anos, né? Nas últimas 2 Copas, perdão. Esses caras pegavam os adversários aqui da América do Sul e eles fizeram parecer que era fácil ganhar desses caras, né? Eles perderam um jogo para a Argentina na Copa América de 21, no Maracanã, naquele lance do Renan Lodge lá, gol de Maria. Então, assim, o Flamengo tem um investimento muito alto, tanto no elenco quanto na comissão técnica, né? Caras que são elogiados por todo mundo elogia o elenco, e o Tite não consegue tirar o máximo desses caras. E aí já está em pauta, e aí mais pela torcida, né? Eu não sei qual é a posição da diretoria em relação a isso, mas eles nunca vão falar que estão conversando sobre a demissão do Tite, isso nunca vai sair da boca de um dirigente, mas eu acho que isso deveria começar a ser pensado. Na minha cabeça, você tem que dar o tempo para o treinador trabalhar. Sendo que o Tite, cara, no mês que vem, faz 1 ano de trabalho no Flamengo. E o trabalho só regride. E eu acho que com 1 ano de trabalho, você esperaria que esse time do Flamengo estivesse jogando muito mais bola. Eu não estou dizendo que o Flamengo, 1 ano depois que o Tite chegou, ele deveria ser campeão. Cara, sendo que você pega... Olha o que o Botafogo está jogando. Olha o que o Palmeiras está jogando. O Flamengo não joga nem metade do que esses caras jogam. O Flamengo não é intenso. O Flamengo é burocrático. O Flamengo é pragmático, né? As soluções, cara, são sempre individuais. As jogadas são sempre as mesmas, né? O Gerson vai cair pela ponta direita, vai cortar para dentro e vai fazer um cruzamento no segundo pau. É essa a jogada. O Fabrício Bruno vai pegar a bola lá no lado direito da defesa e vai lançar lá na ponta esquerda para alguém escorar. Cara, as jogadas são sempre as mesmas. E isso facilita muito o trabalho do adversário, né? Então, acaba sendo um time pobre de ideias, cara. E esse time pode render muito mais. A gente já viu, inclusive, nas mãos do Tite mesmo, esse time render mais. E assim, eu entendo que tem a lesão, eu entendo que tem ali, cara, questão de data FIFA e tal. Cara, mas tem peças. Por exemplo, você pega o jogo de hoje. Cara, o que foi o Plata no jogo de hoje? Não é possível que o Plata tenha que ser titular, por exemplo, um cara que ficou alguns meses sem jogar, porque estava brigado com o clube, né? Chegou agora, só o primeiro jogo dele foi bom, o segundo já eu não achei que foi essas coisas todas. E assim, cara, o Plata errou tudo, ele acertou uma caneta no jogo. Pô, parabéns, você deu uma caneta, nossa. Cara, o que foi Léo Pereira e Fabrício Bruno no jogo hoje? Cara, me irrita muito a saída de bola deles dois. Me irrita muito. Assim, eu não consigo entender como esses dois têm lugar cativo na zaga do Flamengo. Como é que a titularidade deles não é questionada? Você tem o Léo Ortiz com uma qualidade na saída de bola, e não é nem que ele dá um passe melhor, seja um passe curto, passe longo do Léo Ortiz seja melhor. Cara, a dinâmica de jogo do Léo Ortiz é melhor. Por que o Léo Ortiz não está na zaga?
no lugar do Fabrício Bruno, por exemplo. Fabrício Bruno pega a bola, ele domina, olha para um lado, olha para o outro, demora 300 anos para soltar a bola e dá no Léo Pereira. O Léo Pereira faz a mesma coisa e dá a bola no Fabrício Bruno. Aí quando o Fabrício Bruno cansa de pensar, ou pensa pouco, não sei, dá um chutão lá para frente. Cara, não tem como melhorar a saída de bola da defesa, já que você é um time que vai se propor a construir desde lá de trás a jogada. A tua zaga tem que ser formada por jogadores que não são bons nesses quesitos. Fabrício Bruno é um cara que fisicamente é muito bom, dificilmente você vê ele ter lesão, é um cara muito rápido, mas para sair jogando, a saída de jogo dele é muito ruim, é muito lenta. Cara, tinha hora no jogo que parecia que o Flamengo estava no Maracanã, ganhando de 5-0 no Olaria na primeira rodada do Carioca. E você precisando do resultado, e os caras ali, pô, numa boa ali, pá. Então, assim, tem algumas escolhas do Tite que eu não consigo entender. De La Cruz, péssimo hoje. Péssimo. Errou tudo. Cara, tava correndo errado. Por várias vezes no jogo, entrando na frente de jogadores do Flamengo que estavam na jogada, se atrapalhando todo. E o Tite me tira o Léo Ortiz. Ah, mas tá com cartão. Cara, problema. Tá com cartão, irmão. Não faz falta. Atrapalha até a cobertura chegar. Deixa o cara da cobertura tiver que fazer a falta, deixa que ele faz a falta. Se tiver que ser driblado, seja driblado. Problema é só não fazer a falta. Tá com cartão? Não faz a falta. Cara, é simples. Entendeu? E aí entra, por exemplo, um outro comportamento da defesa do Flamengo, que eu já falei aqui em outros vídeos, e eu não sei se isso incomoda outras pessoas ou se é uma implicância minha. Cara, tem um lance no primeiro tempo que é do Léo Fernandes, talvez, que era jogador do Fluminense. Do baixinho deles lá. Acho que é o Léo Fernandes. Cara, ele pega a bola no meio do campo e tem 5 ou 6 defensores do Flamengo. Ele corre sozinho pelo meio do campo. Cara, tem 5 ou 6 ali, vai, tem 6. 5 dão as costas e começam a correr para dentro da área. O cara no meio do campo. A sorte é que teve um, que eu não lembro quem foi o jogador, que chegou e fez a falta ali no meio do campo. Cara, não dá para entender. Qualquer time que joga contra o Flamengo, se o camarada partir para cima do defensor, o cara dá as costas e corre para dentro da área. Eu não consigo entender isso. Cara, isso não entra na minha cabeça. Pô, a minha comparação de agora vai ser muito merda, vai ser muito ruim. Mas se você pegar 2 times na rua, botar valendo uma garrafa de refrigerante e o cara vier pra cima de tu com a bola, tu vai pro X1 pro cara, tu vai pro mano a mano com o cara. E se for driblado, tu foi, meu irmão, mérito do cara. Se você vê que vai ser driblado, faz a falta. Pra que o sistema defensivo do Flamengo dá as costas e corre pra dentro da área? Eu não consigo entender isso, velho. E isso é todo jogo. Se for o Fabrício Bruno, então, todo jogo. Se for o Davi Luiz, todo jogo. Então, assim, cara, hoje foi um jogo muito ruim. Cara, assim, time sem ideia nenhuma. Segundo, o primeiro tempo organizado, que faltava melhorar a questão da última bola, né? Finalizar, né? Às vezes que finalizou não tiveram muito perigo, e às vezes que era para finalizar, o Flamengo deu um toque a mais que não precisava. Isso era o que tinha que resolver para o segundo tempo. No segundo tempo, o time volta mais bagunçado. Começa o chutão, começa o chuveirinho, é bola na área de uma forma desesperada, tanto que assim, eu lembro de uma cabeçada do Gerson e acho que tem uma do Bruno Henrique, se eu não me engano, não lembro, eu acho que foi isso. Quantas bolas o Flamengo jogou no segundo tempo, cara? Então assim, time uma bagunça, cara, a impressão que passa é que quando o Pedro se lesiona, o trabalho do Tite morre.
Porque assim, eu tava até vendo alguns. Você entra nas redes sociais, você já começa a ver alguns cortes ali de alguns programas e tal, né? E o Vitor Sérgio Rodrigues, ele fala uma parada que é bem interessante. Cara, o Tite tá há um ano jogando bola no Pedro esperando ele resolver. E essa frase, às vezes, ela pode até ser um pouco exagerada e radical. Mas aí você pega os jogos pós-lesão do Pedro e você não vê ele encontrando uma outra maneira de jogar, porque é o que eu já falei, cara, não vai ser o Carlinhos que vai suprir o lugar do Pedro. A curto, médio prazo, ou a médio, longo prazo, enfim, tendo da maneira que você quiser. Não vai ser assim, pô, tirei o Pedro aqui e vou colocar ali o Carlinhos e vai funcionar. Irmão, não vai. Com todo respeito ao Carlinhos, mas, cara, tem uma discrepância, pô, muito grande. Muito grande. E a gente já viu isso em jogos anteriores, a gente viu isso no jogo passado. Hoje você viu que ele nem entrou no jogo. Né? O Tite colocou lá o Gabriel, que também, cara, teve uma chance ali no finalzinho que ele uma bola cruzada, acho que do Matheus Gonçalves, que ele tenta desviar ali, o goleiro defende. Então, assim, cara, o Flamengo perde o Pedro, mano, acabou o Flamengo. E aí entra pra mim o maior problema da comissão técnica, o maior problema do Tite, não encontrar diferentes formas de se jogar, você tendo várias opções, né? Cara, o Flamengo tem 4 laterais com características diferentes. No jogo passado não funcionou Alexandre Varela. Ele volta pro jogo de hoje com a mesma coisa. Sabe? No jogo passado não funcionou De La Cruz e Pulgar. Aí ele voltou com o Léo Pereira. Mas parece que com o Léo Ortiz. Mas parece que só voltou por conta de pressão de torcida, por conta de crítica da imprensa. Parece que ele não tem convicção nos próprios acertos que ele tem. Às vezes parece que ele não tem convicção, sabe? E, cara, fica difícil você acreditar que um trabalho desse vai ter evolução. E eu escrevi até isso no Instagram. Cara, existe a pergunta, né? Quando que você manda um técnico embora? Qual é o momento que você tem que mandar o técnico embora? Qual é a hora certa que você manda o técnico embora? Na minha opinião, a hora é essa. É a hora que você olha para o trabalho e não vê perspectiva dele evoluir. E assim, cara, eu não consigo ver hoje evolução no trabalho do Tite. Né? O Tite, ele dependia muito de 2 jogadores, do Pedro e do Cebolinha. E o Flamengo não tem esses caras até o ano que vem. E assim, quanto tempo vai demorar para o Tite achar talvez mais 2 caras que resolvam jogos para ele? E aí você está me falando que a solução do Tite é depender de um ou outro jogador assim, ter atuações quase todos os jogos, nota 7, nota 8, para esses 2 caras resolver os jogos para mim. Pô, cara, desculpa, olha o elenco do Flamengo, velho. É muito jogador de qualidade ali para você depender de individualidade para você ter sucesso no teu trabalho. Eu acho que, na minha opinião, o Tite não deveria continuar. E não é injusto ele ser demitido. Ele teve tempo. E o trabalho dele não mostra evolução. E assim, na coletiva do jogo passado, né, ele fez uma promessa. Né? Ele falou: o time vai criar menos e vai fazer pelo menos um gol. Ele prometeu algo que ele não cumpriu, então. E ele pediu para ser cobrado, né? E eu acho que a cobrança
deve haver lá no vestiário e tal. Eu não sei como é que é o trato lá dos dirigentes com ele, né? Eu não sei como é que é essa conversa, até porque a diretoria do Flamengo, esse ano especial, né? E conforme vai chegando a reta final do ano aí, o fim de ano, parece não estar se preocupando em nada com o Flamengo, né? Você tem um presidente querendo que o seu candidato, né, o seu sucessor ganhe a eleição, você tem um dirigente se candidatando a vereador, você tem outros caras ali que fazem parte da diretoria do Flamengo também se candidatando a vereador, e parece que o time está deixado de lado, escanteado, e é isso aí. Então, eu não sei como é que é feita a cobrança da diretoria com o Tite. A impressão que passa é que não tem cobrança, né? Um time que vaza tudo quanto é tipo de informação, não vaza nada sobre o Landim deu um esporro no Tite, o Braz cobrou o Tite de forma mais severa, de forma mais dura. Esse tipo de informação não vaza. Então a minha percepção é que não tem cobrança nenhuma, é que o Tite vai ficar até o fim do ano, é que o trabalho vai seguir, é que outro cara não vai ser contratado, mas, cara, eu não vejo mais evolução no trabalho dele. Tem 2 competições para jogar, o Flamengo ainda pode ser campeão de Copa do Brasil, sei lá, cara, o Flamengo, o Tite pode, sei lá, acertar o time ali e ganhar todos os jogos do Brasileiro até o final e ser campeão. Acho muito difícil. Cara, mas sinceramente eu olho o time do Flamengo jogar, cara, e... Cara, dá raiva. Sabe? E você fica com raiva, né? Nem porque o teu time tá sendo amassado pelo adversário. É porque o teu time tem a bola e não consegue construir. O teu time tem a bola, tem o espaço para dar a bola no gol e não dá. Quer dar mais um toque, quer fazer um gol bonito, quer fazer uma puta troca de passes até entrar com a bola dentro do gol ali, andando. Mano, chuta no gol, velho. Chuta no gol, cara. Antes de eu gravar o vídeo, eu tava vendo o jogo do... Tava passando agora da Sul-Americana. Racing e Atlético Paranaense. Cara, o Racing fez o gol com 30 segundos. Um chute fora da área, da entrada da área. Tem que dar no gol, velho. Tem que chutar. Tem que tentar, mano. Senão você vai ficar dependendo de um lance individual de um jogador. Vai ter que ficar dependendo que o cara esteja numa noite iluminada. E vai ter dia que não vai estar, irmão. E aí vai precisar mais do coletivo. E parece que o Tite coletivamente não consegue mais tirar desse time. Bom, é isso. Flamengo eliminado. Tem Copa do Brasil contra o Corinthians. Tem o resto do brasileiro. Na minha opinião, o brasileiro vai estar muito difícil, porque, cara, o Botafogo e o Palmeiras estão jogando bem melhor que o Flamengo. São times bem intensos. Não tem mais confronto direto contra esses clubes, né? O Flamengo empatou com o Palmeiras, o Flamengo perdeu com o Botafogo. Então o Flamengo teria que torcer para diversos tropeços desses caras, desses 2 times. O Flamengo tem um jogo ainda contra o Fortaleza, que é fora de casa, se eu não me engano. Perdeu no Maracanã por 2-1, né, naquela sequência da Copa América. O Flamengo tem um jogo a menos que é contra o Inter, que está numa boa fase. Tem a Copa do Brasil contra o Corinthians, que está num bom momento também, né? Os caras ganharam do Flamengo e parece que a chave mudou, né? O Corinthians vem melhorando, o cara conseguiu passar do Fortaleza na Sul-Americana. Tem agora a Copa do Brasil. E, cara, vamos ver. Cara, vamos ver o que vai ser desse time até o fim do ano. Eu, sinceramente, antes dos mata-matas, né? Antes dos confrontos da Libertadores, eu até cheguei a comentar isso num vídeo aqui. Eu acho que foi pós-classificação do Bahia, contra o Bahia, não lembro. Mas eu cheguei a comentar que eu acho que um dos 3 títulos o Flamengo levava. Cara, aí eu sou torcedor, o meu papel é torcer. Eu vou continuar torcendo para que ganhe.
Mas olhando o que o Flamengo vem jogando de bola hoje, cara, fica muito difícil. Porque coletivamente o time não joga bem, o trabalho do Tite é horrível, jogadores que deveriam estar voando na temporada, como você vê jogadores voando no Botafogo, como você vê jogadores no Palmeiras voando, como você vê jogadores no Fortaleza voando, cara, você tem uma queda técnica de diversos jogadores do Flamengo. Os caras que estão bem, o Tite insiste em não iniciar com eles. Então, cara, tá difícil. Como eu falei, meu papel é torcer, vou torcer pra cacete que o Flamengo passe do Corinthians e chegue na final e ganhe a Copa do Brasil. Vou torcer pro desempenho do Flamengo melhorar no Campeonato Brasileiro e quem sabe aí, talvez, né, se o Botafogo der uma ramelada de novo, se o Palmeiras ramelar de novo, se o Fortaleza tiver uma queda também, a gente buscar esse título. É muito difícil. Mas, cara, de novo, papel do torcedor é torcer, então bora torcer. Bom, o vídeo foi esse, cara. Me diz aqui o que você achou do jogo de hoje. Se para você a culpa é do Tite, se para você a culpa são dos jogadores, se a culpa é da diretoria. Comenta aí o que você acha para a sequência da temporada, o que você acha do Flamengo. Se você mandaria o Tite embora, se você continuaria com o Tite para a temporada que vem. Deixe seu like se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo. Se inscreve aí no canal, me siga também nas outras redes sociais, aqui na descrição do vídeo tem todas elas lá, tem Instagram, tem TikTok, tem Kawaii, tem Blue Sky, tem tudo lá, e é isso, valeu!